João 3,16, eu vou ler do 16 ao 21. Amém? Posso? É facinho, né? A missão do Filho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Deus, ele diz aqui no versículo 16, que ele amou o mundo de tal maneira. Algumas versões dizem que ele amou tanto o mundo. E quando ele diz que ele amou o mundo, ele me amou, ele te amou, ele amou o pobre, ele amou o rico, ele amou o necessitado, ele amou o presidente, ele amou o rei, mas ele também amou o servo, a empregada, todas as pessoas. Ele ama aqueles que estão na rua, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão precisando, mas também aqueles que têm abundância financeira. Ele ama todas as pessoas de igual maneira, de nenhuma maneira especial ou diferente. O jeito que ele me ama é o mesmo jeito que ele te ama. E da mesma forma que ele entregou o filho dele para morrer por amor a mim, ele também entregou por amor a você. Torna um pouquinho mais fácil as coisas no nosso dia a dia, quando a gente tem essa noção. Eu escolhi esse versículo ontem, a nossa irmã Maria Severina, ela falou exatamente sobre esse versículo no começo da reunião, e eu fui impactada novamente, e assim, eu acho que como cristãos, né, nós precisamos voltar para esse primeiro amor e entender o quanto Ele nos ama, e aí a gente estremece, e a gente olha para a cruz, e a gente quer viver o amor dEle todos os dias. Esses dias eu estava num lugar com o Emanuel e tinha algumas pessoas cuidando das crianças. E uma das professoras perguntaram, né, para essas crianças qual é o medo que elas tinham. E, obviamente, umas falaram do papai, do Papai Noel, não, está falando de Natal, mas estava falando sobre o medo do escuro, sobre fantasma, sobre o bicho-papão. E quando chegou para uma das professoras, ela disse assim, eu tenho medo de perder a minha salvação. E quando eu olhei para ela, eu falei, como é que você convive com isso? Como que você pode acordar todos os dias com medo de perder a salvação? Porque eu até entendo que eu posso ter medo da parte financeira, né? De eu chegar no mercado e não conseguir fazer compra, mas como que a senhora levanta com medo de perder uma promessa que Deus tem para as nossas vidas? E aí eu consegui falar com ela sobre João 3,16, sobre o amor de Deus e sobre a certeza que ela tem que ter todos os dias da salvação. Quando ela sair da cama dela e ela pensar, eu amo Jesus, eu aceito Ele como o único, suficiente Salvador da minha vida. Eu tenho a salvação. É promessa de Deus para a minha vida. É promessa de Deus para a humanidade. João 3,16. Eu não creio num Deus mentiroso. Eu não creio num Deus que volta atrás da decisão que Ele toma. Eu creio num Deus que diz que se eu crer no Filho dEle, eu não vou perecer. Eu vou ganhar a vida eterna. É de graça, o preço já foi pago. Foi pago um preço altíssimo, Ele morreu. Como diz o Emanuel, teve sanguinho ali. Doeu. Ele já fez o que tinha que ser feito. Ele já pagou o preço pela minha vida. E o preço foi o pecado. Ele já nos salvou. Que nós possamos crer nessa promessa, né? O apóstolo Paulo diz assim, tome posse da salvação. E quando eu digo para vocês, e quando eu digo para mim, eu tenho certeza da minha salvação, não é um orgulho, né? Não é um ego inflado, não é porque eu venho na igreja, não é porque a gente frequenta, não, é realmente a humildade de reconhecer aquilo que Deus fez por mim. Né? É a humildade para reconhecer que a Bíblia, ela fala por si só. Está escrito, foi Deus quem disse. Eu só preciso crer. Amém? Está com a Bíblia aberta aí? Vamos ler altinho?
Vamos ler todo mundo junto? Porque Deus, o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você acredita que inferno existe? Acreditando ou não, o inferno existe. Você crendo, você não crendo, o inferno continua a existir. E Deus te dá a possibilidade de não ir para lá. Tem uma musiquinha, né, infantil que fala, né, exatamente sobre isso. Qual é o caminho que você vai escolher? Passar a eternidade sofrendo no inferno, porque ele existe, independente se você acreditar ou não, ou passar a eternidade, uma vida de abundância, ao lado daquele que fez todas as coisas, né, daquele que criou todas as coisas. Como eu disse, Deus ele não permite ser estudado. Eu não posso pôr Deus num laboratório e estudar, mas eu posso estudar aquilo que Ele permitiu. E uma das coisas que Ele permitiu que eu soubesse, que você soubesse, são os atributos dEle. E hoje eu gostaria de falar exatamente sobre o maior, o melhor e o mais legal atributo de Deus, que é o amor. Né? E na Bíblia também fala que o amor é o maior, né, de todas as coisas. Se eu não tenho amor, então eu nada serei. E Deus, ele é puro amor. Ele transborda amor, ele criou o amor. E qual é essa extensão? Qual é o limite desse amor de Deus? Você consegue entender qual é o limite? Porque a gente é limitado, a gente não consegue entender muitas coisas. Mas você consegue começar a entender sobre o amor de Deus nas suas vidas? Começa a pensar tudo aquilo que Deus fez na sua vida até hoje. Ele te salvou de muitas coisas, Ele te livrou de muitas coisas, Ele te deu muitas coisas. Né? Qual é a extensão desse amor? Eu não posso dizer a extensão e o limite, mas eu posso dizer que um pai, quando teve um filho e disse, você é o meu filho amado, a qual eu me comprazo, esse filho que ele disse, eu me comprazo de você, foi esse filho que ele deu por amor a você. Então, eu não sei se a gente consegue medir o amor de Deus, mas um pai que dá o próprio filho para morrer por nós, eu acredito que esse amor não tem limite, esse amor é grande. E Deus, ele é eterno. Né? Deus ele não conhece limite, foi Ele quem fez todas as coisas. Nós, como seres humanos, nós só precisamos fazer uma coisa simples, agradecer e aceitar, porque entender vai ser muito difícil. E vai ser legal, porque quando a gente for para o céu, a gente pergunta para Deus muitas coisas, né? E tira dúvida de muitas coisas. Quem é Deus? Deus, Ele é o autor do amor. Deus, Ele é o criador do mundo. E Deus foi quem trouxe tudo à existência. Ele é o Pai da eternidade. Ele que fez tudo existir. Tudo é eterno para Deus. Deus, ele não pôde ser criado, porque foi Ele quem criou. Foi Ele quem te fez. Deus, ele é dono do tempo. Ele é dono de tudo. Nem os céus dos céus pode conter Ele, porque Ele é transcendente. Ou seja, Ele excede todos os limites que o ser humano conhece. Quando a gente diz, né, para Deus nada, né, é tudo ilimitado, é porque é realmente isso, Ele é o dono do tempo, Ele é dono de todas as coisas, Ele sabe o tempo certo que Ele vai te dar, Ele sabe o tempo certo que Ele vai fazer, Ele sabe se Ele vai fazer ou não, porque Ele é soberano. Ele não tem limite, porque Ele é onipotente. E Ele não tem nada oculto, porque Ele é onisciente. E Deus, ele não fica surpreso com nada que acontece nesse mundo. Ele não fica perplexo nem revoltado como a gente, porque ele é soberano, ele sabe de tudo e ele sabe de todas as coisas, até o que você está passando. Até as suas tristezas mais profundas, até aquelas dores marcadas lá no fundo que ninguém sabe, muitas vezes a gente não tem nem coragem de falar, mas Deus, ele conhece. E se a gente conseguir falar isso, né, e se dobrar aos pés de Jesus e falar isso para Ele, Ele é capaz de nos curar até aquelas coisas que estão lá, que a gente não consegue falar. Ele é capaz, porque Ele não conhece tempo, Ele não conhece limite, Ele excede tudo aquilo que nós conhecemos. Graças a Deus, porque nós não teríamos essa capacidade para entender tudo que Ele tem. E nós não precisamos, nós precisamos entender somente o amor dEle para as nossas vidas. Deus, Ele levanta reinado, mas Ele também abate reinado.
Deus, ele levanta reis, ele faz presidente, ele faz vereador, mas ele também é capaz de tirar se nós acreditarmos. Deus, ele levanta pessoas para a tua obra, mas se ele vê que não está acontecendo, ele também tira as pessoas e coloca as pessoas no lugar corretamente. Ele é o Pai, ele é o Filho e o Espírito Santo. Ele é o autor da minha vida, ele é o autor da sua vida também. Aleluia. Amém? Se isso não for motivo para a gente ficar feliz para vir na igreja, eu não entendo outro motivo. Deus, ele é maravilhoso, né? Ele criou o mundo. E o que mais me surpreende, e como humana eu posso falar isso, eu fico espantada de saber que com todos os meus defeitos, com todas as minhas falhas, com todos os meus pecados, Deus, ele resolve me amar, e ele resolve me dar a oportunidade de acreditar no Filho dele e passar a eternidade com ele. Ou seja, Deus, ele faz questão de passar a eternidade com uma pessoa que peca tanto, que falha tanto. Eu sei que eu sou pecadora, você também sabe dos seus pecados, você sabe dos seus limites, você sabe até onde você consegue chegar. Só que Deus te ama. Ele não conhece limite desse amor, ele não sabe, ele não tem um limite. Ele simplesmente resolveu pegar a ideia e falar: eu te amo, eu quero passar a eternidade com você, basta apenas que você creia no nome de Jesus. E muitos não conseguem entender. Ou não estamos pregando, ou porque elas realmente não conseguem entender. Mas nós podemos ficar felizes porque nós fomos chamados e nós somos eleitos, nós somos e fazemos parte do corpo de Cristo. E estamos aqui para reconhecer diariamente os nossos erros, mas para entender que Ele nos alcança todos os dias. Como eu disse, Ele ama o rico, Ele ama o pobre, Ele ama os entristecidos, os enlutados, Ele ama todas as pessoas. Às vezes a gente olha para um irmão e fala: eu sei que ele falou mal de mim. Eu vou até ficar longe aqui na igreja, deixa ele sentar lá do outro lado. Deus, ele viu que nós viramos as costas muitas vezes para Ele. E Ele não fica longe da gente. Ele quer estar e faz questão de estar na intimidade conosco todos os dias. Aliás, Ele quer passar a eternidade com a gente. Ele não quer passar só esse momento. Ele quer ficar para sempre com a gente. Amém? Eu quero. Eu não era nada. Assim como você também não era nada. Às vezes não, eu já ouvi isso, da pessoa falando que ela não queria ir para a igreja, porque ela sempre ouvia isso, né? Porque eu não sou nada, e eu me sentia deprimido, porque todas as vezes falava que eu não era nada, e que eu não sou nada, e que eu sou pecadora. Não é. Isso é um ego muito grande. Nós temos que reconhecer que nós, de fato, não éramos nada. Nós éramos pecadores e Deus nos viu assim e nos escolheu dessa forma. Então, quando eu digo que eu não sou nada, eu não estou me rebaixando, porque eu sou tudo no nome de Jesus Cristo, naquele que me deu a vitória todos os dias, né? E isso é importante para que a gente lembre de pedir perdão pelos nossos pecados, porque senão ficamos nos sentindo, né? A gente liga o modo automático e faz as coisas que tem que ser feitas. A gente vem na igreja, a gente senta no local marcado normalmente, a gente chega até na hora às vezes, né? E faz tudo conforme o figurino. Mas a gente esquece de ser cristão, né? E verdadeiramente ser cristão. E quando as pessoas em torno da igreja olhar aqui para dentro da igreja, ela vê e perceber o amor de Cristo aqui dentro da igreja. Como é gostoso a gente chegar na igreja e receber um sorriso, né, de uma diaconisa, receber um abraço, ou quando a gente fica algum tempinho sem vir na igreja, a pessoa ligar para a gente, falar: o que aconteceu? Senti sua falta. Como é gostoso. Isso é o amor de Cristo. É o amor de Deus que deu seu filho para morrer, e essa pessoa entendeu esse amor e ela transmite esse amor e transborda esse amor, e aí as pessoas percebem. E aí elas olham para a cruz e elas são atraídas e elas vêm. E aí a casa da igreja fica, a casa de Deus, a igreja, ela fica cheia, porque as pessoas se rendem a esse amor através de nós que somos instrumento dele. Amém? Quando eu disse lá no comecinho que a cruz, ela não é a causa, ela é a consequência do amor de Deus, eu quero dizer que Jesus morreu não para que Deus me amasse, né? Jesus morreu porque Deus já me amava, e Ele me amou muito,
né? Então, quando eu olho para a cruz, eu reconheço que Jesus é maravilhoso, né? Mas que Deus, Ele fez de tudo para nos resgatar das trevas. E aí a gente se torna amigo de Deus, filho de Deus, herdeiro de Deus e cordeiro, junto com Jesus Cristo. E aí nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Amém? E quando eu tenho o nome escrito no livro da vida, eu também acredito que eu tenho um pai que não me apaga. E muitas pessoas podem dizer, né? Ah, mas e aquelas pessoas que se afastam? E aquelas pessoas que não vêm mais na igreja? Nós precisamos pregar para essas pessoas novamente, para que elas entendam novamente o amor de Cristo, né? O amor de Deus nas vidas delas, que Deus pode transformar tudo e todas as coisas. E elas lembrarem, a gente sempre fala do primeiro amor, né? Não deixe o meu amor se esfriar, não é isso a música? Mas que Deus possa nos resgatar todos os dias, acende, né? Se a gente fala, Deus, acende o fogo em mim, né? Me corrige. Se eu não estou lembrando do seu amor, que eu possa ser lembrado por um irmão. E se eu vejo um irmão que está faltando e eu percebo que ele está esfriando na fé, que eu possa ligar para ele e relembrar João 3,16, para que ele possa ser acendido novamente e para que ele possa estar com o corpo novamente. Deus, Ele não suporta e Ele não gosta de ficar longe dos eleitos. Deus, Ele nos ama até quando a gente vira as costas para Ele. Jesus chorou e disse, né, para Deus, por que Deus tinha desamparado ele naquele momento. Deus estava vendo um filho dele ali na cruz sofrendo. Deus, em nenhum momento, voltou atrás da decisão. Já estava escrito, lá em Mateus 1:21 nós lemos que ele mandaria Jesus para salvar a gente dos nossos pecados. Jesus, ele já veio com uma missão, assim como todos nós temos uma missão, né? Mas Deus, ele não voltou atrás e nem um minuto por mim e por você. E às vezes a gente se sente tão pequena, tão nada, né? Ah, eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu não quero, não dá para mim, né? E Deus, Ele é dono de tudo isso daqui. Né? Foi Deus que fez todas essas coisas. O que é impossível, o que é o limite? Deus, Ele não sabe o que é. E a gente é junto com Deus. Foi Ele que fez. Eu sou filha dEle, é meu também. Eu sou herdeira dEle, co-herdeira junto com Jesus Cristo. Todas as coisas eu posso. Né? Todas as coisas eu posso ter se Ele me permitir. Por que a gente se sente às vezes tão fraco, né, Elisete? Tão judiado, ai que dó da gente, sendo que a gente tem um Deus tão amoroso, né? E quando a gente vem na tarde da bênção, a gente quer buscar realmente algo que nos abençoe, que você possa ser abençoado todos os dias com essa mensagem de João 3,16, porque Jesus te ama. Você sabe como procurar, você tem a revelação do Pai através da Bíblia. Muitas pessoas ficam procurando fora, será que existe tal coisa, será que existe aquilo? A nossa regra de fé e a nossa prática está aqui dentro da Bíblia, na palavra de Deus, exatamente, aquilo que Deus se permitiu, né? E tudo o que nós precisamos está aqui dentro, né? Para a gente viver a nossa vida em abundância, né? Uma vida leve, como a Elisete sempre gosta de dizer, mas uma vida tranquila, uma vida junto com Deus, junto com aquele que fez todas as coisas, que me conhece, que te conhece, que sabe de tudo, né? O que acontece hoje, mas o que acontece amanhã também. E o que me resgata. Todas as vezes que eu caí, Ele pode estar ali para me resgatar, para me ajudar. Basta apenas a gente querer. Para finalizar, quando a gente fala em corpo, né? Esses dias eu coloquei um brinco, vim até aqui na igreja, todo mundo falou do brinco que eu estava, muito bonito, e usei o brinco alguns dias, só que depois de alguns dias, era o mesmo brinco nessa orelha e nessa orelha, e essa orelha inflamou de um tanto que os irmãos não têm noção. E eu falei, é só um furinho, vai desinflamar, tá tudo certo, não vai acontecer nada. Isso para explicar o corpo, tá, irmãos?
como eu entendi, como Deus nos mostra coisas simples da nossa vida. E a minha orelha inflamou e eu não dei menor importância para a minha orelha, até que há 3 dias atrás eu tive uma dor insuportável, um caroço apareceu atrás da minha orelha e infeccionou, e inflamou. Eu fui até o médico para ver o que eu poderia tomar. Grávida não pode tomar nada, né? Só remédio para dor. E aí ele disse, mas você teve alguma infecção? Você teve algum machucado, alguma coisa? Eu falei assim, meu brinco inflamou, mas né, minha orelha. Ele falou assim, então, é exatamente isso. Você não cuidou desse pequeno machucado e agora a sua orelha toda. E se você não cuidar da sua, né, dessa parte, vai infeccionar a garganta e aí imagina o que pode acontecer. Para dizer para os irmãos como é importante, né? Às vezes a gente olha um irmãozinho ali quietinho, ele é apenas uma orelha, né? E pequenininho ali, a gente acha que não tem a menor importância quando ele está ferido e machucado, mas ele faz parte do corpo. E se ele fizer falta e ele não vier para a igreja, a gente pode infeccionar a igreja toda, né? Se ele estiver em pecado, se estiver acontecendo alguma coisa, pode acontecer de prejudicar o corpo todo. Então, que a gente possa ter João 3,16 na nossa mente, sobre o amor de Deus, tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas, e falar isso para os nossos irmãos, falar isso para o nosso vizinho, mas cuidar principalmente daqui dos nossos irmãos, que às vezes estão precisando da nossa ajuda. Né? E assim a gente se torna um corpo forte, se torna um povo alegre, um povo que prega a palavra, um povo saudável, que contagia as pessoas. E certamente, quando as pessoas olharem essa igreja saudável, né, toda linda, toda amorosa, ela vai ser atraída pelo amor de Deus, né, amor de Cristo Jesus, e certamente elas estarão aqui. E que você possa levar essa mensagem, que é a mensagem da salvação, né, é a mensagem do Natal, porque Jesus nasceu com uma missão, Ele cumpriu lindamente a missão, e que nós possamos cumprir a nossa também, de levar o Evangelho a toda criatura, né, porque Ele não só nos ama, Ele ama o mundo todo, independente, Ele ama. Amém?